Bom dia, Saravá Umbanda. Eu sou Rodrigo Queiroz e estamos dando início a mais um live do Umbanda EAD para falar hoje sobre essa comoção que tem tomado conta do nosso país, a tragédia do time chapecoense, a queda do avião. E sempre que ocorre esse tipo de morte coletiva, vem à tona discussões sobre destino, karma, vontade divina e com todo o respeito que nós precisamos ter aos familiares, mas nós precisamos discutir isso com uma clareza maior. Eu quero pedir a todos que estão aqui comigo agora um minuto de silêncio para darmos início às nossas reflexões. Obrigado. Muito bem. Vamos hoje fazer uma reflexão bastante crítica, responsável, sobre como a Umbanda pode interpretar essa questão da morte coletiva desse gênero. E a gente precisa entender, por exemplo, que a Umbanda tem muito umbandista, muito na Umbanda de crença kardecista, espírita sobre esse assunto. E há muita gente, tenho visto aí falando, inclusive, sobre essa tragédia e trazendo uma reflexão que é espírita, independente de ser espírita, católica e tudo mais, não vem ao caso aqui. O que eu quero fazer aqui hoje com você é uma reflexão baseado também numa vivência com a espiritualidade que nós temos e que talvez no exercício crítico da razão nos leva a essas considerações que eu venho trazer. Então, eu já quero dizer de antemão que você pode acreditar no que você quiser, mas é importante saber onde a sua crença vai te levar, qual é o labirinto que ela vai te colocar. Então, veja bem, caiu o avião com o time chapecoense, equipe técnica, jornalistas, enfim, 81 pessoas, é isso, né? 84 pessoas e 74 morreram, não é isso? É isso. Então, bom, sobreviver nessas condições é um fato curioso, inclusive, né? Há quem diga que o anjo deles é mais forte que o dos outros. É uma estupidez, obviamente. No entanto, enfim, há sobreviventes e há uma morte generalizada. Isso daí traz uma comoção muito grande, pelo fato todo já posto na mídia, um time jovem, ia disputar a primeira final importante da história deles e tudo mais. Um monte de jovem, cheio de vida, e é triste, obviamente é muito triste, horroroso essa história, mas é mais comovente, é importante colocar, porque se trata de uma negligência, como sempre, né? É difícil você ver, avião caiu porque um raio cortou ele no meio, né? Mas normalmente é a negligência técnica, humana. E é o que aconteceu. Como que acaba o combustível de um avião que sabe o seu trajeto
e que os responsáveis pelo voo sabem a autonomia do tanque, e não tinha a reserva ali colocada, que deveria, são normas internacionais para que tenha a reserva de combustível para aguentar mais 30 minutos de plano de voo, para justamente acabou o principal, você tem reserva para pousar e abastecer no aeroporto mais próximo que você tiver. Quando você vê tamanha negligência, suspensão de uma série de regras internacionais para que o voo saia de um destino e chega perfeitamente no outro destino, acontece uma tragédia dessa, é certo dizer que se trata mesmo de um karma coletivo? A morte coletiva é simplesmente respondida porque é a vontade de Deus? Deus está no comando? Como que é isso daí? Eu tenho muita dificuldade de compreender Deus nessa perspectiva. Eu já tenho muita dificuldade, eu entendo. Na verdade, eu estou mentindo, né? Eu entendo essa crença. Só que eu tenho dificuldade de assimilar como minha. E rejeito absolutamente a ideia de um Deus sacana, sarcástico, maquiavélico, estrategista para o desespero alheio. Então, até porque eu acredito verdadeiramente que Deus não está realmente nem aí com essas questões. Eu tenho que dizer que a minha percepção da ação de Deus nas nossas vidas é bastante aristotélica, né? Deus criou as coisas e tá na dele, né? Agora cada qual, né, faz a sua história, a sua trajetória. Isso a gente chama, inclusive, de livre-arbítrio. E aí é um ponto da nossa discussão. Livre-arbítrio existe ou não? Se Deus, quando uma tragédia acontece, Ele está no comando, e aquilo que acontece é vontade de Deus, porque Deus não tem galáxias no universo para se preocupar. Ele tem ser humaninhos que fez uma maldadezinha na vida anterior e Ele precisa matar agora para o cara parar para pensar sobre isso que Ele fez. É isso que Deus tem para pensar. É isso. Tá bom. Porra. É isso. Deus é um ser tão tacanho, tão pequeno, que ele tem milhares de galáxias, estrelas e vidas e planetas e sistemas solares, mas ele gosta mesmo de ver o pecadinho alheio da vida anterior, aquela coisa toda. Ele vem, ele se vinga, ele ajusta, ele torce pro cara sentir na carne aquilo que ele fez na vida anterior, mas ele nem lembra mais. E como que você paga uma conta que você não sabe que ela existe? É isso. Deus é isso para você. Então tá bom, se Deus é para você, desliga a live, por favor, porque não vai dar pra gente conversar. Eu fico realmente afetado com esse assunto. Desculpa, eu tô tentando manter o autocontrole aqui, mas me irrita demais a insistência nessa crença estúpida do karma, de que esse tipo de coisa, que é negligência humana, está provado já provaram, não vai demorar mais, já está posto. E aí você quer consolar espiritualmente que isso é vontade de Deus, que isso está no destino. Você acredita em destino? Você que é um bandista, é verdade, você acredita em destino. Sabe o que é destino? É que você é fantoche. Destino é isso, meu irmão. Se resume no seguinte: há um controle de algo maior que você sobre a sua vida. Você não tem livre-arbítrio. Quando você tem livre-arbítrio? Quando você vence? Quando as coisas saem do seu jeito? Estou no exercício do meu livre-arbítrio, eu sou muito bom, sou campeão. É mérito meu. Mas aí não. Aí eu vou, quebro a perna, me estrupio, tudo estava no meu destino. Eu podia estar em casa quieto, mas ia cair o armário na minha perna para quebrar, porque estava no meu destino quebrar a perna. E quem que define esse destino? Não, é a vontade de Deus. São os meus mestres superiores. Eles estão muito preocupados aqui com a minha perna que tem que quebrar, porque na vida anterior eu quebrei a perna de alguém. Então,
É isso que você acredita? A sua existência se resume nisso? Então você está fadado a se frustrar sempre. Se frustrar com você, se frustrar com a vida e se revoltar com Deus. A crença no destino, posto dessa forma, vai te trazer revolta. Sabe por quê? A vida vai trazer dor. Viver, estar vivo, existindo nessa realidade, está implícito a dor. Está implícito o enfrentamento. Está implícito a dificuldade. Você vai sofrer algumas vezes, por motivos diversos. E quando você colocar isso na responsabilidade de Deus, você não tem vida própria. Porque então a sua vida vai indo muito bem. Está tudo dentro do programado, você está fazendo a sua parte, está bonitinho. E vem uma tragédia, comete a sua vida, a sua família. E se você for colocar na mesa que isso é vontade de Deus, você diminui a sua vida. Você zera a sua existência. Então você assume ser assim um fantoche. Eu creio e prego Deus com uma estrutura de amor absoluta. Que a gente não consegue humanizar essa força divina de amor. Fonte da existência. Mas eu vou defender até o meu último suspiro que somos nós os donos da nossa história. E o que significa isso perante a tragédia de Chapecoense? Significa que não estava escrito, não estava no destino, porque destino não creio e não acredito nessa vontade divina. Não é vontade divina Primeira e Segunda Guerra Mundial, não seja estúpido. Não é vontade divina as tragédias, não é vontade divina o terremoto que mata centenas, milhares de pessoas. Isso são questões naturais da vida que a gente tem, da realidade que a gente está. Se eu moro a poucos quilômetros de um vulcão ativo, ele vai cuspir fogo em algum momento. E eu decido continuar vivendo ali ou não. Pompeia não é vontade de Deus. Sabiam que isso podia acontecer, aconteceu. Você paga para ver. A ANAC não autorizou esse embarque. Pagaram para embarcar, pagaram para ver. Aconteceu o pior. É uma tragédia. E o que é tragédia? É aquilo que não está no controle de ninguém. Deus é maior do que isso. Deus está além disso. E aí Deus está forte, presente, na tomada de consciência que a gente vai ter perante o trágico. E se não há tragédia humana, não há desenvolvimento humano. Talvez exista uma sapiência por trás disso. O ser humano ele pensa na sua condição de existência quando ele se depara com a tragédia dele ou do outro, né? Então, por que nós estamos tão comovidos com isso? Porque a gente percebe como a vida não vale nada. Como é um piscar de olhos, você está. Não está. É quando você pensa naquele time de jovens, garotos jovens, atletas no ápice da sua juventude, em ascensão, podia ter um futuro brilhante, cheio de planos, com filho sendo gestado, com relacionamento, constituindo família. Acaba! Olha como a vida é surpreendente. Caramba! Como é difícil isso. Então eu sofro, porque eu penso, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma esposa que eu amo, eu tenho uma vida que eu amo a minha vida. Eu faço parte, estou aqui fazendo isso porque eu amo isso, adoro fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje. E aí se eu penso que de repente eu posso tropeçar, bater a cabeça e acabar, é desesperador e é um fato, pode acontecer. Estou no trânsito, todo dia pode acontecer uma tragédia. E eu não quero que digam para os meus filhos que Deus está no comando.
que é a vontade de Deus, porque eles vão odiar Deus. Eu tenho certeza que se eu faltar na vida deles e dizer que essa foi uma decisão de Deus e que eles têm que tirar uma lição dessa vontade de Deus, eu tenho certeza que eles vão ter um legado horroroso na relação com Deus. O que eles precisam entender é que a vida está assim, é assim. Diante da tragédia, como eu vou lidar? Então, é doloroso, tem que ter luto mesmo, vai sofrer. Mas o que vamos fazer diante da tragédia é o que define o resultado produtivo ou não. Mas é muito difícil chegar para uma mãe que perdeu o filho nessa tragédia, para um pai e falar assim: mãe, não chore, porque Deus sabe o que faz. A crença, agora eu vou chegar no ponto crucial, a crença de que Deus está no comando, de que é vontade de Deus, que é um resgate, blá blá blá, significa o quê? Que o piloto irresponsável, que o despachante fanfarrão não tem culpa. Sabe o que eles são? Sabe qual é o papel deles nessa vontade de Deus? Eles são anjos. De irresponsáveis, eles viram anjos perante esse fato, porque era a vontade de Deus. Alguém tinha que exercer a vontade de Deus. E quem exerce a vontade de Deus é anjo. Uma decisão de vida humanitária. Então eles são anjos. Então tem que parar, não tem que ver caixa preta nada. Não tem que ver se teve pane no avião ou se foi irresponsabilidade. Foi provado, mas não importa. Puxa, para com isso. Não vamos processar ninguém. Não é culpa de ninguém. São anjos que estavam no comando, porque a vontade é de Deus. Não tem que processar ninguém. Se 51% dos familiares desses envolvidos acreditam que aquilo que aconteceu é a vontade de Deus, está salvo a empresa, está salva a situação, porque se é a vontade de Deus, não cabe processo, não cabe responsabilização. Eles viram anjos, e essa morte trágica é uma bênção. É isso que significa a crença de que Deus está no comando numa tragédia. É isso que significa acreditar em destino numa tragédia. É isso que significa não acreditar que tragédias acontecem. É isso que significa não acreditar que há elementos de surpresa. E que nós estamos aqui, a nossa própria sorte. Estamos aqui nessa vida para a nossa própria realização. E que Deus não está preocupado com isso. Porque isso é uma preocupação só sua. E que acidentes acontecem e não são previstos. Acidentes acontecem e não são previstos. Vamos para o intervalo de 30 segundos e voltamos aqui. Prática. Muito bem, voltando. Então, como eu disse inicialmente, você acredita exatamente no que você quer e precisa saber onde isso vai te levar. É só isso que eu estou falando aqui. Então, se eu represento ou não você, é um problema seu, não meu. Né? Se eu represento ou não a Umbanda, eu represento a Umbanda onde estou inserido. Porque eu sou um sacerdote de Umbanda e é isso que eu prego.
Então, a questão é que tá na cara. Tá na cara. Acidentes acontecem. Ficar colocando tudo na conta do karma, da vontade de Deus, é infantilidade espiritual. Acredite ou não, aceite isso ou não, lide com isso ou não. É infantilidade. É infantilidade espiritual, é imaturidade, é choro de beberrão. Crianção, sabe por quê? Porque não quer lidar com a realidade. É isso que eu estou querendo dizer. Porque quando a gente olha para a tragédia como essa e fala, nossa, há um plano de Deus, é consolador. Mas essa mesma desculpa tem que servir para tudo, tem que servir até para unha encravada. Porque não pode ser por conveniência. Não, é tão trágico, eu nego tanto isso, eu não quero explicação para isso, não quero aceitar isso, então eu tenho que jogar na conta de Deus. Porque eu não tenho mais controle sobre isso. E quando eu não tenho mais controle sobre isso, pode isso me confortar. Só que há uma perversidade nessa crença. Quer que eu te explique a perversidade? A perversidade dessa crença está no seguinte. É outra manifestação do narciso. O que significa isso? Se Deus olhou para mim, para minha família e trouxe essa tragédia, olha como eu sou especial. Deus está tão de olho aqui, com foco em minha família, em minha vida. Eu, pai, que estou sofrendo porque perdi meu filho tragicamente. A esposa desse meu filho que está grávida, o filho vai nascer órfão. Como somos especiais. É isso. A sombra desse discurso é isso. Eu sou especial, não importa a dor. Eu sou especial, Deus está olhando e está operando dessa forma. Você não consegue, de repente, entender o quanto essa crença ela é frustrante. Isso mostra uma suposta face perversa da criação. Não é assim. O karma no Ocidente está muito mal interpretado, muito mal compreendido. É isso que estou falando. Não é porque fulano, ciclano falou, não. É porque há uma má interpretação. Karma não é isso. Morte coletiva não é isso. Para com isso. Então, você vai se surpreender ao perceber que se você começar a enfrentar a sua vida como responsável dela, você como co-criador, né? A sua fonte de criação é a divindade, é Deus, mas você é o co-criador da sua realidade primeiro. Você é o responsável pela a criação da sua realidade, da sua vida. Né? Então, se o filho do técnico, se tivesse dado tudo certo, eles tivessem campeões, voltado, a situação do filho do técnico ter esquecido os documentos teria sido só uma infelicidade dele e uma tristeza. Puta, eu não estava lá. Não, mas como aconteceu a tragédia? Não. Ele não tinha que morrer. Porque você acredita no que você quiser e você cria o argumento que você quiser. Isso aí não tem fim. E eu não quero ficar aqui argumentando com você para crer diferente disso. Eu só estou querendo trazer uma reflexão. Me perguntaram, Rodrigo, o que você tem a dizer da tragédia chapecoense? Eu tenho a dizer isso. Independente da sua opinião, da sua crença. É isso que eu tenho a dizer, é isso que eu estou dizendo em casa. É isso que eu estou dizendo por quem está próximo de mim. É uma tragédia. Mas, ok, é uma tragédia. Não estava previsto, aconteceu, foi uma negligência. Foi uma imprudência, foi uma irresponsabilidade, foi um crime que cometeram. Tá aí, tá na mídia, não vou ficar reproduzindo o que a mídia já está falando. Então, é isso. Não eram para eles morreram porque teve gente no comando que foi imprudente, ponto final. Agora, a tragédia está posta. O que faz diante disso? Aí é outra história, aí é outra conversa. A espiritualidade não sabia disso. Mas havia uma previsibilidade. Ou seja, montou essa galera toda, todos os seus anjos da guarda. Sabe que está no plano de voo. Vai dar merda esse negócio, vai cair esse avião. Como que a espiritualidade se organiza? Se antecipa, obviamente. Olha, a gente precisa montar um aparato aqui no plano espiritual para acolher eles. Eles vão vir antes da hora. Fazer o quê? Foram irresponsáveis lá. E é isso, aí sim, há um aparato da espiritualidade, acolhe, resolve, resgata esses espíritos e dão continuidade. Por quê?
O que nos conforta é que ninguém morreu, né? A vida continua. O que fica é a dor da tragédia, dessa separação repentina, desnecessária. É isso. Uma mãe que tem que enterrar um filho em plena juventude. Um filho que perde o pai em ascensão, na sua carreira, fazendo o que ama. Tudo, tem tanta coisa que se desdobra. Então, e um crime que está aí, né? Que vai ter que se resolver. Agora, se é vontade de Deus, se é karma, se é destino, ninguém tem culpa, é uma bênção, foram anjos esses irresponsáveis e deixa pra lá. É isso. Deu para entender? Não é isso? O testemunho de Jeová, se ele chegar no hospital, num acidente, tiver que fazer transfusão de sangue, vai morrer. Sabe por quê? Porque no dogma deles não pode. E vai morrer, não pode fazer. Se fizer, ele se mata, porque não pode. Se o pai tiver que decidir para a filha, você precisa fazer a transfusão de sangue, ela vai morrer, então ela vai morrer, porque isso é vontade de Deus. Eles são mais honestos que você, espiritualista, que está com essa conversinha furada, conveniente. Deu para entender? Então, isso é o dogma até o fim. Então, se você quer acreditar que Deus está no comando, nesse caso, Deus está no comando em tudo, e está tudo certo, tem que deixar para lá. Ninguém tem que se responsabilizar, não tem que criminalizar ninguém tem que pagar indenização, está tudo certo. E que caia mais aviões, né? E que aconteça mais tragédia, porque tudo é vontade de Deus. E que a humanidade não se desenvolva, né? Porque, já que assim, Deus está fazendo tudo. Tudo que acontece é vontade de Deus, o ser humano não tem que se preocupar com nada. É disso que eu estou falando. Onde leva a sua crença? Você tem que saber disso. Então, a Umbanda é uma religião que, na convivência com a espiritualidade, nos ensina que a gente precisa entender a parcela de Deus como divindade venerável e nós como indivíduo agente da nossa existência. É decisão de todo mundo ter entrado naquele avião, foi decisão do cara irresponsável que levantou aquele avião naquelas condições, com aquela irresponsabilidade no plano de voo. É isso. Ponto final. Está tudo emaranhado, tem uma trama por trás, é pouco provável. A trama é que eles tinham que chegar em Medellín, fazer o jogo, ser campeão e voltar. Era essa era a trama. Né? Então, mais que isso, é discursinho enfadonho, que conforta para um lado e frustra para o outro, porque não pode ser um discurso de conveniência. Para confortar esses familiares, o que eu digo? Eles continuam. A grande boa nova é que a vida continua. É uma dor. Mas como que a gente pode manter a memória deles ativa? Como que a gente pode deixar eles eternizados a partir de nós mesmos? Todas as vezes que falar os grandes feitos, todas as vezes que sentir no coração a saudade, estão vivos, estão em outra dimensão existindo. Né? É isso, mas não vai, a saudade vai existir, a dor desse rompimento trágico vai existir. E Deus não tem nada a ver com isso, porque senão Deus é um sacana. Essa lógica ela é perversa. É isso. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui é respondendo a quem perguntou. Perguntou o que eu tenho a dizer, eu tenho a dizer isso. Agora, para finalizar, é isso. A vida está nas suas mãos, está no seu controle, mas o acidente pode acontecer, o imprevisto pode acontecer. Quando você confia no motorista de um ônibus e entra naquele ônibus, você quer que dê tudo certo, porque faz parte, não tem como você ficar um louco, né? Não saio de casa mais porque eu não sei controlar o outro. Não tem jeito, você tem que viver a vida. Né? Então eu entro no ônibus, eu rezo, entro no avião, eu rezo, né? Seja o que Deus, né? Deus quiser, mas eu sei que Ele não quer nada, então vamos lá. Eu rezo para que se cair o avião, eu me mantenha lúcido. É isso. Eu rezo para que não caia, porque, por Deus, eu quero continuar vivendo, mas não é a vontade de Deus. Se cair, vamos descobrir depois por que caiu. Se o ônibus capotar, vamos descobrir por que o ônibus capotou. E vamos descobrir que não foi vontade de Deus, foi erro de alguém. É isso. Né? Porque Deus está muito acima disso. Está muito além disso. E aí é uma outra discussão. Tá bem? Então, vamos realmente nos manter
em oração a esses espíritos que desencarnaram e fizeram sua passagem, embora penso tranquilamente que estão muito bem amparados. Diante de uma tragédia dessa, o que se sabe é que, de fato, há um aparato espiritual de acolhimento e continuidade, né, do que vem por aí. Quem deve se confortar mais é a família, os que ficaram. Esses precisam receber todo axé, receber toda a bênção, toda a imantação positiva, de tentar achar conforto, tentar achar lucidez perante isso e viver com uma boa memória, com uma dignidade e honrar a memória desses que foram. Quem é responsável por isso tem que se responsabilizar, tem que responder por isso, e a punição tem que ser severa, na medida do possível, para que outras empresas, outros profissionais da área não pense, não cogite em nenhum momento em ser negligente, ser superficial quando se trata da vida do próximo. Que lição nós podemos tirar disso tudo? Penso numa intimidade, que a vida é isso. Então você deve viver a sua vida da melhor forma, faça o seu melhor no que você está inserido, seja memorável, seja bom, deixe uma boa lembrança, siga a sua vida com honestidade, com dignidade, com ética, construa algo, deixe uma boa lembrança, porque você não sabe quando vai bater o sino, quando o avião vai cair, quando o chão vai tremer, quando as coisas vão acontecer, você não sabe. Então você viva uma vida boa, da melhor forma, não crie inimizade, não crie problemas, não seja ruim, não seja sacano, seja bom, seja produtivo, deixe uma boa memória, porque se agora tremer o chão e cair o teto na sua cabeça, você vai e deixa um legado de uma boa lembrança, e será eterno por isso. Então, que nosso Pai Oxalá nos abençoe, nos ilumine e abençoe as famílias de todos os envolvidos, que possamos ter maior compreensão sobre a complexidade da nossa existência, da nossa fé, da nossa trajetória. Que abençoe a todos nós e possamos nos encontrar mais e mais vezes e que possamos juntos crescer em reflexões que possam ser produtivas. Muito obrigado, axé, saravá e até a semana que vem.